Olá, graça e paz, meus queridos. Passando aqui para gravar com vocês a leitura diária de sexta-feira. Já peço perdão que eu costumo postar mais cedo, mas hoje, devido ao imprevisto, eu estou gravando mais tarde. Mas eu espero que você seja abençoado da mesma forma, tá? E até porque o vídeo vai ficar aí exposto, disponível para todo momento que vocês necessitarem, tá? E a leitura diária de hoje é da lição que nós estamos estudando para este domingo, que é a conspiração de Amã contra os judeus. E a leitura diária se encontra em Daniel 6:10, Efésios 6:18, 1 Tessalonicenses 5:17. E o tema principal referente a esses versos é a importância da oração para suportar as intempéries do mundo. Essas passagens que foram deixadas nos mostram o quão é importante nós mantermos a nossa vida de oração contínua ao Senhor, não deixarmos de buscar, porque através da oração nós conseguimos sermos mais íntimos do Senhor, através da oração nós conseguimos respostas, nós conseguimos o fortalecimento, nós conseguimos nos revestirmos com armaduras celestiais para o Senhor também estar nos brindando nos dias maus. E em Daniel capítulo 6, o verso 10, que é a primeira referência da lição, vai falar sobre Daniel na cova dos leões. O verso 10 diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Foi assinado um decreto, e este decreto, o qual os príncipes levaram até o rei, apresentaram-se até o rei Dario, para que nenhuma petição, nenhuma oração fosse feita, a não ser que fosse para ser direcionada para ele. E só que Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, no seu quarto, as janelas abertas, voltada para Jerusalém. E esta posição dele, de servir ao Senhor, esse diferencial dele, fez com que os príncipes, os presidentes, procurassem achar nele alguma ocasião contra Daniel, para que ele viesse sofrer as consequências, punições, vinha se levado até mesmo à morte, como foi o caso dessa sentença, porque ao jogar na cova dos leões, ele esperava que ele fosse devorado pelos leões. E ele, no verso 10 do verso 4 do capítulo 6, diz que então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, nós estudamos a lição de ontem, eu gravei nessa lição ontem, e nós vimos as pessoas que são usadas, instrumento do mal, ou pessoas que possuem mau caráter, possuem uma mau índole, e essas pessoas buscam de muitas e várias formas nos destruir aqueles que buscam, aqueles que servem ao Senhor, a nossa maneira de viver, a nossa obediência ao Senhor, essa nova identidade que nós adquirimos, ela incomoda muito as pessoas. Não a pessoa em si, porque a nossa guerra, a palavra nos diz que não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as hostes, a potestade do inferno, é contra os demônios que estão por aí a perturbar a vida daquele que serve ao Senhor, buscando destruir, buscando fazer com que ele venha parar na sua caminhada. E o inimigo, ele usa dos seus artis para poder nos fazer tirar da presença do Senhor. E nós devemos vigiarmos e estarmos atentos, porque a cada vez que essas setas são lançadas contra nossas vidas, a cada vez que o inimigo arma contra as nossas vidas, corremos um grande risco se nós não estivermos com a nossa vida sustentada, alicerçada na palavra, de nós desabarmos, de nós pararmos a nossa caminhada, entregarmos os nossos chamados, enterrar os nossos talentos, porque não tivemos forças para resistir. E é importante nós sabermos que essa resistência é nos dada através da palavra e através da oração, e é necessário primeiro a vigilância também, porque às vezes nós oramos, nós lemos a palavra, mas nós não vigiamos, e nós vimos na palavra, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então é necessário que haja esse conjunto, andar com esses três
Essas três coisas continuamente em nossa vida, porque sempre vai existir o mal, existe desde o princípio, continuará existindo e principalmente lutando contra a vida daqueles que procuram fazer o diferencial, que procuram servir no reino, né, para que esse reino venha expandir, né? E aí diz assim, então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só como é que o inimigo ele é sujo, né? Ele procura encontrar meios dentro daquilo que nós cremos, dentro daquilo que nós professamos, dentro daquilo que nós fazemos, para tentar nos atingir. Foi o caso de Daniel. Aí ele diz assim, ok, então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram, ó rei Dário, viva eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só, a artimanha do inimigo para tentar destruir a vida de Daniel. E Daniel, ao saber o decreto, Daniel não teve medo. Daniel não se escondeu, porque as janelas do quarto dele permaneceu aberta, né? E ele poderia ter se escondido. Isso nos mostra e nos revela, talvez você conheça, né? Alguém que seja assim covarde, que acaba se acovardando em meio aos problemas, se escondem, né? Muitas pessoas às vezes não confessa nem ser cristão, nem servir ao Senhor por medo, por vergonha. E Daniel, que ele continuou com sua janela escancarada, manteve sua rotina de oração 3 vezes ao dia, continuou buscando ao Deus Altíssimo, porque uma coisa ela é certa, nós cremos em um Deus que é dono de todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas, é o Criador, né? E tudo que aquilo que vem acontecer só vai acontecer se for permissão do Senhor, né? Como aconteceu com Jó. O inimigo tocou porque o Senhor permitiu que eu tocasse. Então é preciso que nós buscamos fechar as brechas, né? Não dar legalidade para que o inimigo opere em nossas vidas de forma alguma. Então, desta forma, nós estaremos revestidos, nós estaremos protegidos contra essas ciladas do inimigo. Por mais que tente, né, nós vimos na vida aqui de Daniel, ele manteve, ele não parou de orar, ele não cessou de buscar. E quando ele foi lançado na cova dos leões, porque foram falar para o rei, ele continua. Teve um edito de 30 dias, mas ele não está respeitando, ele continua fazendo petições ao Deus dele. Então, ele é lançado na cova dos leões, só que o Senhor deu livramento, né? A Bíblia diz que o rei ele ficou tão preocupado com a situação que naquela noite ele não dorme e logo cedo, né, ele vai atrás de Daniel e pergunta para Daniel, o teu Deus a quem tu serves continuamente, ele te livrou da boca dos leões? Ou seja, Dario conhecia e sabia, né, que o nosso Deus ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que age quando o crente ora e quando para uma reação é necessária uma ação. Então a ação é a oração e através da oração o Senhor reagiu, os céus reagiu a favor de Daniel. Outra passagem, né, para essa leitura diária de sexta-feira está no livro de Efésios, no capítulo 6 e o verso 18, que diz assim, ó, 6 e 18, orando em todo tempo nós devemos orar, né? Eu costumo falar para um grupo de pessoas, né, o qual nós nos reunimos para aprender a palavra do Senhor, e para os meus alunos na EBD, e sempre quando eu estou ministrando eu sempre falo isso também. Nós temos que aprendermos a orar em todos os instantes de nossa vida, todos os momentos. Não só naquele momento que a gente escolhe para dobrar os nossos joelhos antes de dormir, ou um momento na igreja, uma campanha de oração, mas mesmo andando dentro do ônibus, dentro do seu transporte, no seu trabalho, sempre você está orando. E é muito bom quando a gente ora. Às vezes uma pessoa se aproxima de você e você ora pelaquela pessoa, é automático. Você vê alguém passando, né? Às vezes chegou momentos da minha vida, alguém está passando para trás de Jesus, vai com aquela pessoa, acompanha, guarda, protege. Às vezes você não sabe nem quem é, mas é automático, porque você já
habituou, né? Você já está nesse costume de sempre estar orando, sempre intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelas suas vidas. Por exemplo, é dia de culto na tua igreja, você já acorda de manhã orando, intercedendo ao Senhor, clamando, buscando por misericórdia, pedindo o Senhor para preparar o ambiente, pedindo o Senhor para cortar laços, tá orando por um enfermo, por alguém que você conhece que está passando por dificuldade, né? Tá indo para o trabalho, mas Jesus vai à frente, vai rompendo as barreiras, coloca teus anjos naquele lugar, expulsa o mal, corta os laços, desfaz esse lado. Então, oração incessante, todos os momentos da nossa vida é necessário que nós agimos desta forma. E olha, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós que servimos ao Senhor devemos termos isso em mente. Nós devemos orar por todo mundo, né? Por todas as pessoas, orarmos pelas autoridades, orarmos pela nossa liderança, orarmos pela nossa família, orarmos por todos aqueles que nos cercam, porque o Senhor, através da tua oração, através da nossa oração, o Senhor está agindo, o Senhor está cortando laço, o Senhor está dando livramento, né? Então nós temos que entender, né? E sabermos a necessidade que nós temos de orar constantemente. E quando nós oramos, gente, as pessoas acham assim, né? Estamos agora em uma campanha de oração, então nós vamos ter os laços cortados, nós vamos ter, né? Nós não vamos ter, aliás, problemas, não vamos passar por dificuldade, mas ao contrário, quando nós começamos e colocamos esse propósito de oração, o inimigo ele vai se levantar, o inimigo ele vai se opor, né? E a gente vai ver problemas e problemas e problemas nos cercando, nos acontecendo, enfermidades, vento e tempestade. Mas sabe qual é a diferença? Você está seguro, porque você sabe que você está blindado. Você está seguro porque você sabe a quem você está clamando e sabe que ele tem todo o poder, toda a autoridade e que ele faz cessar tudo. E nós temos que entender que existe também um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo ele é determinado por quem? Por Cristo. É Ele que está nos vendo, é Ele que está nos guardando. Se você entregou a sua vida a Ele, confia. Né? Porque Ele está na direção, Ele está no barco, Ele está a nos conduzir, e quando Ele está a nos conduzir, né, nós sabemos que tudo vai dar certo. Então tenha ânimo. Talvez você esteja, né, com esse propósito, mas Elaine, você não tem noção como é que o vento está soprando na minha vida. Eu sei, querido, como é que é o negócio aperta, eu sei porque eu também vivo isso, eu sei muito bem como é que é as dificuldades, e às vezes a gente espera de fora, ó, o barulho de porta, tá uma benção. Tô gravando com criança em casa, bicho, todo mundo, gente. E aí o meu cachorro arranha a porta, o filho bate a porta e misericórdia, né? Me perdoe. E então, eu sei como que é isso. E né, eu sempre falo, né, para essas pessoas, eu sempre digo para elas, olha, antes de você começar um propósito, tenha você em mente que as coisas vão apertar. Por quê? É desejo do inimigo que você fique parado, que você não busque. E quanto mais a gente ora, quem tem essa vida de oração, né, sabe muito bem dizer, né, e falar sobre isso, que quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com o Senhor. Quanto mais a gente ora, a gente consegue uma leveza, um relacionamento com o Senhor tão íntimo, né, uma coisa boa que a gente, só quem tem vida de oração é quem sabe, né, daquilo que eu estou falando. E se você não tem, gente, procure orar. Separe momentos na sua vida para buscar o Senhor, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e a tendência é que as coisas piorem, e é necessário que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente clame pela nossa nação, que a gente clame pelos nossos líderes, que a gente clame pelos nossos governantes, clame pelo seu ambiente de trabalho, pelos seus patrões, pela empresa que você trabalha, pela sua igreja principalmente, gente. É necessário a gente abrir os nossos olhos e entender o quão grande, né, é a misericórdia, a bondade de Deus, né, aquilo que o Senhor faz, as coisas que são aos nossos olhos impossíveis, e o Senhor trabalha quando nós estamos em oração. No meu caso, que nós vamos estudar nessa lição, né, quando Amã arma contra o Mardoqueu, contra o povo judeu, e quando eles entram em ação, em oração, em jejum, o céu se move e o Senhor dá livramento. Então que nós não viemos parar de orar, não cesse de orar, de buscar, de clamar ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 17, né, Paulo é assim, enfático, curto e direto. Orai sem cessar.
porque é a nossa necessidade. Sem cessar, gente, a todo tempo nós devemos estar buscando ao Senhor. Em todo tempo, né? É necessário a gente permanecer na presença do Senhor, orando a Ele, clamando a Ele, né? Não significa estar constantemente repetindo uma oração formal, uma coisa que já é monótona. Não. Gente, às vezes, né, nós temos um costume de estarmos muito ocupados, né? Muitas pessoas assim, muito ocupadas, tá com a agenda muito cheia, às vezes sai de casa, não ora, retorna, não ora, deita, não ora, levanta, não ora, nem sequer agradece ao Senhor pelo dia que deu, pelo alimento, pelo trabalho. Parece que tudo que ele tem assim, né? As pessoas pensam, consegui por meu esforço próprio. Se eu não tivesse estudado, eu não conseguiria. Se eu não tivesse saúde, eu não conseguiria, tá? Mas você tem a saúde porque é o Senhor que deu. Você tem a casa porque foi o Senhor que permitiu, o alimento porque o Senhor o proveu, porque se o Senhor não tivesse dado a tua saúde, você não estaria trabalhando. Se o Senhor não tivesse dado, né, uma família, você não teria essa família. Você só chegou onde está porque foi Deus. Ok, que você se esforçou, mas foi Deus purinho na sua vida, né? Porque nós temos que entender isso. Salmo 24, eu gosto muito de citar como fala, do Senhor é a terra, a plenitude, tudo que nela há é do Senhor. Então que nós possamos, né, ter esse propósito em nossas vidas. Ore, gente, independente do momento. Às vezes tem momentos de aflições na nossa vida que a gente olha assim, meu Deus do céu, não tem o que fazer, é só o Senhor mesmo nas nossas vidas. E é só Ele, gente, é só clamar por socorro, porque Ele nos ouve. Quantas vezes a gente está precisando de ajuda, a gente corre atrás de coisas para poder tentar resolver os nossos problemas, né? E esquecemos de buscar ao Senhor. Ou às vezes na hora do socorro, assim, Jesus, eu não sei mais o que fazer. Sabe sim, dobre seus joelhos e busca misericórdia, porque o Senhor Jesus, Ele vai ter misericórdia da sua vida, Ele vai agir com bondade, porque a oração, gente, ela é remédio para as nossas vidas. A oração, ela renova as nossas forças, a oração ela nos traz o fortalecimento, a oração nos faz recebermos, né, coisas que nós pedimos, né, para o Senhor, e o Senhor manda a resposta. E inclusive Daniel, nós vimos, né, que o Daniel em uma de suas orações, que ele está clamando ao Senhor, que o Senhor envia a resposta. O inimigo ele é tão sagaz que vai prender, né, a resposta da oração de Daniel, e é necessário o Senhor enviar um mensageiro para que venha, guerreie, né, com aquele espírito maligno que está impedindo que a resposta de Daniel chegue a ele, para que assim, né, a potestade, nessas forças malignas, seja desfeita e dê essa resposta para Daniel, para você ver quão importante é nós orarmos. Para a gente ver, né, o poder da oração que há nas nossas vidas. Pedro, quando foi preso, né, a Bíblia diz que Herodes manda matar Tiago, né, e depois de Tiago morto a fio da espada, ele prende Pedro. E aí está esperando, né, o período ali da festividade dos pães ázimos cessar, para então também matar Pedro. Só que enquanto Pedro está na prisão, a igreja está fazendo o quê? Orando pela vida de Pedro. E enquanto a igreja está orando, o Senhor envia o anjo dele lá naquela prisão e liberta Pedro da prisão. É isso que o Senhor faz através da oração. Através da oração, o Senhor vai resolver problemas, vai resolver essa tua causa, que talvez você está anos e anos esperando, mas você ainda não dobrou o seu joelho, você está confiando na justiça humana, mas ainda nem sequer lembrou que existe um Deus no céu, que é mais justo, que é o juiz de todos os juízes, que é o Rei dos reis, que é o onipotente, que é o Senhor dos senhores, e que pode entrar em ação ao teu favor. Gente, quantas vezes nós abrimos a nossa boca para dizer que servimos ao Senhor, mas nós não nos dedicamos a Ele de forma alguma. Às vezes até nós que nós falamos que somos crentes, que servimos ao Senhor. Às vezes a nossa igreja tem momentos de oração e a gente deixa para chegar a meia hora de oração que tem, 5 minutos antes eu chego lá. 10 minutos antes eu chego. Foge da oração. Como é que eu quero receber vitória? Como é que eu quero bênçãos na minha vida? Como é que eu quero ter intimidade com o Senhor? Quero batismo com o Espírito Santo. Aí tá o vendaval na minha casa passando. As coisas estão todas fora do lugar. E aí, assim, eu tenho misericórdia de mim. Mas eu não dobro os meus joelhos. Eu não busco a Ele. Eu tenho tempo para passear, eu tenho tempo para ir no shopping, eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para buscar o Senhor. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos e despertar, porque a nossa vida, gente, hoje, né, eu sofro com isso porque eu sou de um tempo em que a igreja orava e que era culto de segunda a segunda. Os cultos de ensino da palavra, cultos de oração, era 1 hora de oração, de joelhos dobrados, e levantava, cantava 2, 3 louvores, íamos para a palavra. Culto de libertação tinha meia hora de
de oração antes. Os cultos de domingo a gente orava antes de começar o culto. E hoje, quando eu vejo que o povo de Deus nem ora, já abre os cultos já com louvor. As pessoas não têm mais prazer de estar com seus joelhos dobrados. Isso é muito triste, porque uma igreja que não ora, ela não tem poder algum. O inimigo, ela zomba, porque o poder da igreja não está no louvor, porque o louvor, ele não transforma ninguém. E a gente tem que entender isso, gente. A igreja hoje tem um tempo enorme de louvor, de adoração, né? Uma cantoria. E a maioria dessas pessoas canta por exibicionismo, porque o louvor tem que ser para Deus. A nossa adoração é para Ele, porque quando nós louvamos de corpo, de alma, com sinceridade, essa adoração chega até o trono dos céus e o Senhor derrama a sua glória sobre a igreja. Agora, o único que tem poder para libertar e transformar as pessoas é a palavra. E nós só conseguimos essa intimidade, autoridade, unção e a revelação desta palavra através da oração, né? Você chegar, eu vejo muito isso, pregadores pegar que no momento o Senhor vai revelar para mim a palavra. Gente, pelo amor de Deus, coloca o joelho no chão, vai orar ao Senhor e busca a Ele, porque o povo é dele, o rebanho é de Cristo, Ele é o nosso pastor. E o Senhor capacitou pessoas, pôs responsabilidades para tomar conta deste rebanho. Então é Ele que conhece cada ovelha, é Ele que sabe do que cada ovelha está precisando, de qual é o alimento que essa ovelha está precisando, de qual é a vitamina que ela necessita. E se eu não orar para poder ter essa intimidade com Ele, para que Ele possa pôr no meu coração a palavra a ser ministrada, nós vamos ter emocionalismo no culto, mas não é Deus trabalhando. E o emocionalismo, gente, não tem nada a ver com esse movimento que as pessoas falam, tá cheio do poder de Deus, que o Senhor bradou, que o Senhor derramou do seu poder, mas quando a gente vai ver, só foi emocionalismo, foi só um momento e passou, porque quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando o pregador busca, quando aquele que está na frente do culto busca, ora, coloca o joelho no chão e pede a direção do Senhor, é coisa diferente, porque o Senhor não precisa de barulho para operar, não. Às vezes no silêncio, e o Senhor está transformando vida. No silêncio, o Senhor está curando vidas. No silêncio, o Senhor está quebrando cadeias. No silêncio, o Senhor está trabalhando no coração de pessoas que estavam totalmente endurecido. Porque a igreja está de joelhos dobrados. E enquanto a igreja está de joelhos dobrados, cadeias são quebradas. Cadeias são arrebentadas. Ah, mas Paulo e Silas estavam orando lá na prisão e as cadeias se arrebentaram. Você sabe que tipo de adoração que era? Tá achando que é essa adoração de hoje? Se fosse essa adoração de hoje, estavam presos até lá. Ou até hoje, né? Porque a oração de hoje é para exaltar o homem, né? Mas nem para exaltar o Senhor. E nós, como servos de Cristo, nós como verdadeiros servos, se você lê a palavra, você vai gritar por socorro, por misericórdia e não vai parar jamais de orar, para que o Senhor possa mudar a situação da sua igreja, a situação de todas as igrejas no mundo, né? A situação daquela pessoa que você vê que é crente, ou talvez até a sua mesmo. Talvez você se encontre assim inerte, né? Crente frio, gelado, entra, sai do mesmo jeito, mas grita por socorro, porque o Senhor ainda age, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, e Ele quer, né, que nós sejamos cheios da sua presença. Ele quer que nós sejamos direcionados por Ele. Ele quer que nós nos curvamos diante da presença dEle e lembramos que nós temos um Pai lá no céu que cuida de nós e que por mais que o inimigo tente contra você, seja fiel. Seja como Mardoqueu, faça a diferença, seja como Esther, que ainda que sendo rainha, dobrou seus joelhinhos, fez jejum, né? Não ficou nessa, eu sou a rainha, eu posso, né? Porque as pessoas têm muito disso, eu posso, que eu sou isso, sou aquilo, né? Se garante no cargo, na posição social que tem, mas não faça isso não, não faça. Zele, gente. Zele pela sua vida espiritual, zele pela sua salvação, zele por esses momentos preciosos que nós temos na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele trabalha, Ele opera, Ele age quando nós dobramos os nossos joelhos. E isso é fato. Enquanto nós estamos de joelhos, nós conseguimos nos manter de pé. Né? Esta leitura diária desta lição, ela fala muito, né, aos nossos corações, não somente a de hoje, né, mas toda essa lição tem muita coisa boa para nos ensinar, apesar de que toda a palavra do Senhor ela é boa, né, verdadeira, é eficaz, ela nos exorta, nos consola, nos instrui. Então que você possa ficar com essa mensagem. Não deixe de participar da escola bíblica dominical da sua igreja, ajude, né, o seu professor, o seu pastor, se você é um professor, se você é o pastor, se você é o dirigente da congregação,
Ore. Talvez você tenha parado de orar, mas não desista de orar, não. Ore pela sua vida, ore pela sua casa, ore por aqueles que o Senhor colocou na sua responsabilidade, porque eu tenho certeza que enquanto você estiver orando, o Senhor vai estar trabalhando. Enquanto você estiver orando, o Senhor vai estar agindo. Que o Senhor possa lhe abençoar. Quando eu estiver orando, também ore por mim. Lembra da minha vida, lembra da Ilane, tá? E ora pela minha vida. Eu vou estar orando, apresentando todos vocês. Lógico que eu não sei o nome de tanta gente, mas eu vou apresentar todos aqueles que têm tirado o seu tempo para seguir essa página. E aí você só encontra que é só isso. Então você não chegou aqui à toa. Que o Senhor possa guardar você e a sua família. Que o Senhor possa te sustentar dia após dia. E que jamais você venha ceder. Não se esconda não, tá? Faça como o Daniel. Permaneça com as janelas abertas. Deixa todo mundo ver que você é um crente fiel e verdadeiro. Que você busca porque você crê, porque você acredita que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. Amém? Que o Senhor te abençoe. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fica na paz.